Olá, namastê. Aqui novamente, mais uma quinzena e neste momento nós vamos começar as taras douradas. Então hoje é dia 25 de maio e nós vamos iniciar as taras douradas com a terceira tara, que é conhecida como a libertadora, que aumenta o poder, a prosperidade e a capacidade de méritos. Beleza! Ela também é conhecida como a transmissora de virtudes supremas. Então, todas as taras douradas, ela trabalha em alinhar você para receber bênçãos. Ela é a incorporação das 6 perfeições: generosidade, alegria entusiástica, concentração, meditação, tolerância, sabedoria e disciplina. Pertence à linhagem amarelo-dourado, como eu disse para vocês. Ela inicia essa linhagem porque ela é a terceira tara, né? Então, essa linhagem emana confiança, esperança e realiza desejos. Para que você tenha os seus desejos alinhados, é necessário que você tenha esse alinhamento com merecer receber. Porque se você não tem esse alinhamento com merecer receber, é difícil que as taras douradas possam auxiliar vocês. Então, é bem importante que você tenha confiança, esperança e vá removendo aquilo que impede você de receber os méritos das taras douradas. São associadas ao estágio de iluminação, acelerando este processo. Então, as taras douradas fazem esse trabalho. Elas são aquelas que te conduzem para um caminho de iluminação. Para que isso aconteça, os conteúdos que vieram sendo limpas desde as taras negras trabalham em maldições e liberação de magos negros. As vermelhas vão alinhando você e ensinando a materializar aqui e agora quem você é. As brancas trabalham purificando e as douradas vão te trazer as bênçãos da prosperidade, do alinhamento com essa abundância cósmica para atingir o estado de iluminação. Então, estamos seguindo e a próxima, depois das 5 taras douradas, nós teremos a tara verde, que é a tara que é a grande mãe de todas elas, ok? Aqueles que precisam de ajuda financeira podem convidar as taras douradas para estarem em suas residências, guiando suas vidas. Então, guiando suas vidas também é deixar a criança birrenta e deixar que o universo e as taras douradas possam encaminhar aquilo que é seu por merecimento e que nada te faltará. Para isso a gente larga o ego birrento, né? As taras que pertencem a essa linhagem são a terceira, que é essa de hoje, a quarta, que graças a Deus nós vamos continuar bem próxima da terceira, né? A 12ª, a 17ª e a 20ª. São 1, 2, 3, 4, 5, como eu disse para vocês. Então, apenas as taras douradas, apenas as taras vermelhas, elas têm 7 taras vermelhas
as 21 taras, né? E as taras brancas são 5 e as taras negras são 3 que vale por umas 10. E agora nós estamos entrando nas 5 taras douradas, que vão trazer abundância, prosperidade, não só em relação a dinheiro, mas abrir os caminhos para que consigamos atingir a iluminação. A virtude específica dessa tara é despertar o ser magnânimo. O que será que é esse ser magnânimo? Deu bastante trabalho para a professora ir lá buscar no Sr. Google e achar alguma chave importante que seja o que em mim eu preciso despertar para me sentir um ser magnânimo. Ufa! Magnânimo significa que alguém generoso, liberal, que possui uma grande alma, demonstrando grandeza e nobreza de espírito. Então, este é um ser magnânimo. Alguém generoso, liberal, que possui uma grande alma, demonstrando grandeza e nobreza de espírito. Então, o Divaldo Franco faleceu agora há pouco, né? E ele foi um cara magnânimo, porque nada faltou para ele, nada impediu ele de fazer. Jesus Cristo foi um ser magnânimo, porque dentro da densidade da época dele, só um ser magnânimo faria toda a caminhada dele. Então, magnânimo é aquele cara que tem essa integridade na alma, que tudo que ele faz, ele dedica em benefício dos outros. E automaticamente ele está alinhado com as taras douradas, porque para ele ser magnânimo, nada vai faltar para ele realizar o que ele veio fazer nesse planeta. Às vezes, o magnânimo não significa que você vai ser dono de uma mega indústria ou mega escritório. O magnânimo significa que tudo que você faz na sua vida tem generosidade, você é liberal para ouvir o pedido do outro e se alinhar para ver como é possível materializar tudo isso, né? Sendo essa grande alma com grandeza e nobreza de espírito, tá? Você não precisa ser um papa, você não precisa ser um Siddhartha Gautama. Você pode ser esse alinhamento dentro de você com o que acontece no dia a dia da sua vida. Você não precisa largar o seu serviço remunerado. Você pode ser magnânimo servindo a humanidade dentro deste propósito que já existe na tua vida. Do escritório que você vai todo dia, daquilo que você faz todo dia. Seja magnânimo sempre, em qualquer lugar, até mesmo desidratando as florzinhas que eu mostrei outro dia para vocês, para botar no refeitório que os meus amados alunos vão chegar para usufruir deste grande campo magnânimo aqui, que não foi a Isabel ou a Fernanda que criaram. É algo espiritual, é algo magnânimo para que aqueles que venham até o florescer consigam, já que nós estamos ao florescer, né? Estou falando dele, consigam verdadeiramente
plantar essa sementinha nos seus corações. E aquela frase maravilhosa, nada te faltará, é quando você chega nesse estágio de ser magnânimo, ser alguém que olha para o outro, ser alguém que cria algo que o outro possa ser tocado para que ele consiga sair dessa terceira dimensão caótica e se torne magnânimo e se torne buscando e trazendo mais um ser desperto e iluminado no planeta. Você não precisa mudar de família, você não precisa mudar de marido, você não precisa mudar do seu emprego. Você precisa mudar e tornar-se magnânimo e todas as portas e nada te faltará e as taras douradas estarão louvando você nessa caminhada. Então, nunca deseje o que é do outro. Nunca pense em se livrar de algo que está na sua vida e que parece que está gerando um campo de energia. Vá fazendo essa semente com todas essas taras que nós já passamos por elas e que dia 25 de julho nós estaremos fazendo mais uma vez esse processo de iniciação aqui no Florescer, 25 de julho, na virada do tempo cósmico, porque elas nasceram, elas foram, começaram a baixar de volta no planeta nessa data, 25 de julho. Então, como eu estou com o processo de reduzir o meu campo de energia, reduzir o meu trabalho, não o meu campo de energia, ele está ficando cada vez maior, mas eu estou fazendo os trabalhos uma vez por ano. Então, há pouco tempo eu fiz o Cura Quântica Emocional e em julho nós temos, veja se você consegue estar presente aqui, porque será uma grande festa. Quando você vem acompanhando e esse processo, integrando todas elas dentro de você, colocando cada uma delas para dentro de você, você consegue estar nessa inteireza das 21 taras. E a gente vai completar esse trabalho provavelmente em julho. Eu não fiz a conta, mas eu acho que é um pouquinho antes de julho, tá? Ou um pouquinho depois. Os nossos encontros quinzenais. Mas o nosso trabalho com as iniciações e com o processo mesmo todo que vocês assistiram será novamente em julho. Então, fica aqui o convite, porque é um grande trabalho. Diferente da gente vir amadurecendo e trazendo cada uma delas de 15 em 15 dias com suas virtudes. Certo? Ok. Então, essa tara é capaz de Não, desculpa. Estávamos falando do ser magnânimo. Então, um ser magnânimo é capaz de superar a mesquinhez, o egoísmo e a raiva, agindo com desinteresse e tendo um olhar elevado para os outros e para a sua vida. É isso que eu estava explicando para vocês, né? Você só cresce mesmo quando você olha para o outro. E aí você vê a sua vida florescendo, sendo próspera e tudo se alinhando para você. Isso é muito interessante da gente confiar nesse caminho também. Porque se eu tenho matrizes de sofrimento, essas matrizes de sofrimento vão fazer com que eu não consiga me abrir para esse outro lado.
Então, por 15 dias, vamos praticar e observar esta virtude, despertando esse ser magnânimo dentro de nós. E quando nós temos esse ser magnânimo, a gente vai influenciando as células dos outros. A gente vai mudando este vibrar em volta de nós, através disso, para a nossa família, para o nosso emprego, para onde nós vamos diariamente e por onde nós andarmos. Então, é por isso que as virtudes das taras são tão importantes e essa tara estará conosco por 15 dias consecutivos. A gente pode escolher um dia ou 2 por semana para fazer essa vivência a partir da fala da professora Isabel. Não precisa ouvir eu falar todos os dias, né? E escreva em algum lugar essa palavrinha e o vibrar desta virtude. Então, magnânimo, não esqueça disso. Taras douradas eu posso me tornar e vocês podem me auxiliar a me tornar magnânimo. Palavra, sim, bem sofisticada, né? Mas, na verdade, é uma entrega, um não deixar o ego agindo, e sim o nosso eu divino, ou nossa inata, nos conduzindo. Então, vamos ver o que nós vamos bater papo. Foi muito lindo, né? O nosso Vesak, logo depois do Dia das Mães, foi um momento bastante forte. Divaldo morreu, desencarnou num dia lindo, dia 13, né? Exatamente logo depois, ainda sobre a influência dessa lua cheia de Buda. E eu brinquei, ele já foi, nós ainda continuamos aqui. Então ainda temos coisas a alinhar e a ajudar esse planeta, certo? A gente está fazendo algumas transformações. Quem souber de alguém que queira verdadeiramente assumir o florescer, nós precisamos fazer isso e precisamos que essa venda aconteça para que a gente possa usar o nosso tempo e energia para outros projetos grandes que estão sendo baixados e que precisa de 2 pessoas bem trabalhadoras, que nem a professora e a Fernanda, que não desistem, que gostam de coisas bonitas, que gostam que vocês venham encontrar este campo de energia. Por favor, comunique. Você pode até se indicar o comprador, você pode até receber um percentual bonitinho para a sua vida e a tara dourada já entra em ação, tá certo? No próximo eu vou contar algumas coisas que eu vou tomar de decisão, né? Não é nada para parar já, porque não vai me deixar parar antes de 2026. Nós precisamos muito nos unir. Nós montamos a Harmonia Vital para que vocês possam verdadeiramente ter acesso a alguns materiais que só quem vem aqui tem acesso, como os elixires, que estão maravilhosos, principalmente o Rejuvede, as fronhas, que está fazendo um bem maluco, e a gente está pensando de disponibilizar mais algumas, porque sempre que vocês me pedem uma ajuda num processo de debilidade, a mandala reconstituição, ela faz esse serviço. Então,
Quando eu pensei à noite meditando com Sai Baba, nós pensamos em colocar mais essa mandala. O Círculo Unificado já está no site, embora ela não tenha ainda feito a imagem, mas a gente já disponibilizou o Círculo Unificado do Reiki Sanatana Sai, que ele apaga todo esse sofrimento e esse processo, né, da gente repetir essas programações. Ele age muito num campo que ajuda as constelações e também de oferecer, então, agora a mandala, aquela do cura quântica multidimensional do corpo físico, que tem algumas mandalas super importantes, que vai ajudar a trazer mais fabricação das células tronco no nosso corpo, que são elas que estão impedindo todas as doenças e todas o envelhecimento do corpo. E trazer a mandala reconstituição. Então, essas duas seriam para quem está debilitado e quer ajuda. Seria a mandala da reconstituição e a mandala do corpo físico. A gente vai andando. A mandala do corpo físico é aquela que tem diversas mandalas dentro, assim como a mandala do Rejuved também tem diversas mandalas dentro. Eu estou apaixonadíssima pela minha mandala do Rejuved, porque eu comecei a tomar o Rejuved e a deitar na mandala, com o rosto na mandala, e comecei a sentir uma sensação de gratidão, de conforto, de esse ranço assim que a gente se sente tão cansada, nem o cansaço mais tem. E às vezes eu vou deitar de tarde ou eu vou só descansar os meus 10 minutos, eu tiro meu travesseiro debaixo das cobertas e boto para cima só para eu deitar em cima dele. Então, o Círculo Unificado, eu já tenho ele costurado, que eu fiz num paninho, né? E eu tenho ele costurado na minha... sob fronha, aquela cobertura do próprio travesseiro, e eu durmo abraçada nele. Mas botar a fronha do Rejuved foi, para mim, um grande presente. Então, fica aí a dica do nosso Harmonia Vital. Como a Cosmic fechou, nós estamos vendo se conseguimos também vender alguns produtos da Cosmic dentro da Harmonia Vital. Elas fecharam porque a sócia da Fernanda foi morar na Europa e pediu, né, para sair. Então, deixar também aqueles cremes maravilhosos, como o creme do Rejuved mesmo, que é um creme incrível, é muito triste. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso funcionar de forma que não sobrecarregue mais a Fernanda, nem a Isabel, vamos ver. Por isso a gente fez parceria com a minha nora, a Carol, e que está bem feliz também nessa participação aí, para que a gente possa ter uma venda a partir de Florianópolis, porque uma venda a partir de Urubici leva o dobro de tempo para vocês receberem. E a gente está acostumado com o Mercado Livre, que traz no outro dia, então a gente fica desesperada se tiver que esperar quase 15 dias para chegar o que a gente adquiriu, tá bom? Então, com muito amor, muito respeito, que a Tara Dourada esteja abrindo os seus caminhos para que possamos verdadeiramente nos relembrar desse estado iluminado. O planeta precisa muito de nós. O planeta precisa de pessoas conscientes que de 15 em 15 dias estão comigo aqui, ouvindo e praticando. Um grande beijo no coração de vocês e muito amor.
depois que pôr o sol.